A loucura da humanidade. O qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além de Babilônia. Atos 7, versos 39 a 43. O argumento geral da Bíblia é, como temos visto, que o mundo está como está devido à sua rejeição da palavra de Deus. Isso nunca foi mais certo do que na presente hora. Vocês bem poderiam imaginar que, com o mundo como está neste momento, todos estariam muito prontos a ouvir o Evangelho. Já esgotamos o que a humanidade pode fazer, e assim vocês podem ter pensado que as pessoas se voltariam instintivamente para Deus e ouviriam o Evangelho. Mas não, elas o rejeitam. Por quê? Há muitos motivos, mas em particular, 2 eu quero assinalar agora. O primeiro é que a concepção que em geral se tem da mensagem é errônea. Observem estes inteligentes membros do Sinédrio. Eles estão rejeitando deliberadamente a mensagem concernente ao Filho de Deus como o Salvador do mundo e vão levar um homem à morte porque ele prega essa mensagem. Que é que há com eles? Bem, será que não é óbvio que eles a entenderam de maneira completamente errada? É porque os homens e as mulheres ainda entendem mal esta mensagem que persistem em rejeitá-la. 2 elementos principais estão incluídos nesse entendimento errôneo. O primeiro é que, em geral, as pessoas têm uma curiosa ideia de que as promessas do Evangelho resolvem e liquidam todas as nossas dificuldades e põem o mundo em ordem. Essa é a ideia comum com relação à mensagem cristã. O que se pensa é que o cristianismo porá fim à guerra e resolverá todos os problemas da humanidade, e então viveremos todos felizes para sempre. Esse é um elemento. O segundo é a equivocada ideia de que é uma mensagem que leva a efeito aquela desejada condição, ensinando-nos a viver, mostrando-nos o que é errado e depois dizendo-nos o que é certo e concitando-nos a agir de acordo com isso. Examinemos essas 2 ideias. A resposta à primeira é que o Evangelho nunca prometeu reformar este mundo e pô-lo em ordem. Nunca. Nem o fez nosso Senhor em seu ensino, nem todos os que o seguiu e o repetiu. Na verdade, posso aduzir muitas evidências para lhes mostrar que o nosso Senhor pregou e ensinou exatamente o oposto. Ele disse: No mundo tereis aflições. João 16, 33. Ele não prometeu que baniria a guerra e que as nações se amariam uma às outras. Não, não. Ele disse: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24, verso 6. Ele prometeu o tipo de tempo que acabamos de ter na semana passada. Foi ele que disse coisas como esta: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Lucas 17, versos 26 a 28. Negligência, despreocupação, beber, casar, dar-se em casamento, plantar, construir, vender. Não exercia o pensamento enquanto não chegou a calamidade, quando já era muito tarde para pensar. Esse é o ensino do nosso Senhor. Ele nunca prometeu pôr
este mundo em ordem. Ora, isso é importante porquanto são muitos que rejeitam o evangelho porque, dizem eles ficou provado que ele é um fracasso. Eles dizem, o seu evangelho prometeu trazer paz, banir a guerra e pôr o mundo em ordem. E, no entanto, veja como está o mundo. Aí está ele. Foi pregado durante quase 2000 anos e, contudo, examine os fatos. O seu cristianismo é demonstravelmente um fracasso. E isso tudo se baseia na falácia segundo a qual o cristianismo prometeu pôr o mundo em ordem. Então, que diz o evangelho? Diz ele que, apesar do fato de que o mundo está sob o juízo de Deus e está enfrentando uma condenação final, todos que dão ouvidos à voz de Deus e especialmente ao evangelho do Filho de Deus, podem ser libertados do mundo e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. Vão sendo preparados para uma glória que virá, glória que ficará evidente até mesmo na face desta terra material, no grande dia que ainda está por vir. Essa é a mensagem cristã. Não é sobre reforma do mundo, e sim é uma mensagem de salvação para os homens e para as mulheres, mensagem de libertação do mundo e de transporte para o reino de Deus. Essa é a resposta ao primeiro entendimento errôneo. Mas, em segundo lugar, considerem esta ideia de que o evangelho é tão somente um ensino, um grande ensino idealista e ético, e que o que é necessário é que ele seja ensinado e propagado para que os homens e as mulheres, ouvindo-o, digam, sim, é isso que nós queremos, e agora devemos ir adiante e pôr isso em prática. Ou devemos legislar sobre o reino de Deus que há de existir pelas leis do parlamento, ou por meio de persuasão moral, devemos convencer as pessoas a imitar Cristo e a criar um mundo novo. Bem, esse tem sido o credo popular. Foi ensinado por homens como o finado H.G. Wells e muitos outros homens que floresceram nos idos do fim da era vitoriana e particularmente no período eduardiano. A ideia geral deles era que o mundo se comporta como se comporta porque lhe falta conhecimento. E quão completamente fátua essa ideia se mostra agora. Eles diziam, as pessoas brigam e existem guerras porque a humanidade é ignorante. Se tão somente pensasse, se tão somente usasse os seus cérebros, tudo isso pararia. Portanto, a solução para todos os nossos problemas está na educação. Um povo educado, eles diziam, será incapaz de fazer guerra. No momento em que ele pensar, verá quão monstruosa e ridícula é a guerra, e então a banirá. Devemos pôr fé na educação, dar ao povo conhecimento e informação, mostrar-lhes o que a guerra é realmente, e ele deixará de entrar em conflito. Uma espantosa quantidade de energia tem sido dedicada à propagação desse ensino só no século atual. Mas isso não tem absolutamente nada a fazer com o Evangelho. O Evangelho diz o oposto. O que ele diz é que os homens e as mulheres, longe de gostarem do ensino de Deus, de se elevarem a ele e de se desejarem pô-lo em prática, odeiam Deus e odeiam seu ensino e não querem nada com ele. O Evangelho vai mais longe e declara que, mesmo que os homens gostem do ensino intelectualmente, são incapazes de pô-lo em prática. Essa é a clara exposição do Evangelho. A ideia de que tudo o de que você necessita é confrontar os homens e as mulheres com um ensino maravilhoso e exortá-lo a levá-lo à prática e assim formarem um mundo perfeito é uma completa negação da real essência do Evangelho. Mas, por que os homens e as mulheres são incapazes de obedecer ao ensino do Evangelho? Ora, este é justamente o fato que Estevão coloca para nós em termos tão simples e claros. Desde a queda tem havido nos seres humanos esta incredulidade que os leva a persistir em rejeitar a palavra de Deus. Qual é a causa disso? Já vimos que o problema não está no intelecto, e sim no coração. Todavia, isso não é tudo, isso é geral. Estevão vai adiante em sua análise, e se vocês estão realmente interessados em sua condição pessoal, se estão preocupados com o estado em que o mundo se encontra, se estão perplexos quanto a porque o mundo pode ser tão louco como é,
porque as pessoas pensam que pode liquidar os problemas fazendo o que aconteceu na semana passada? Se vocês querem entender isso, ouçam esta mensagem. É a única explicação. Vocês não terão nenhuma explicação válida nos jornais, nem nas espertas entrevistas feitas pela televisão. Eles nem tocam nisso. Não sabem nada a seu respeito. A causa não é política, é espiritual. E aqui Estevão faz uma análise magistral e a põe bem aberta para que possamos ver por que o mundo está como está hoje. O problema é, repito, a rebelião contra Deus. Mas por que as pessoas se comportam dessa maneira? Estevão dá-nos a resposta, e esta é a primeira coisa que devemos captar. Elas o fazem muito deliberadamente. Noutras palavras, o problema com os homens e as mulheres não é sua ignorância, nem que lhes falta informação. A esta altura sabemos que não é essa a resposta ao problema da guerra e aos problemas do mundo. Apesar do que as pessoas sabem, elas sempre têm escolhido deliberadamente rejeitar o caminho de Deus e rejeitá-lo com escárnio e com sarcasmo. Examinem este livro, a Bíblia, um dos livros mais antigos do mundo. Ele vem confrontando a humanidade durante séculos. Em 1938, celebramos o 4º centenário da dádiva da Bíblia para o povo da Inglaterra. Por 400 anos, a temos tido aberta. Portanto, não se pode alegar ignorância. Vocês têm aí uma análise dos seus males, uma exposição deles e a prescrição do remédio, o único remédio que funciona. Depois, tem havido a pregação. Durante quase 2000 anos, a mensagem tem sido exposta. E aí está a grande história dos mártires e dos perseguidos por confessarem sua fé. Tudo isso é sabido. Qual será então o problema? Por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Já vimos que um motivo para essa rejeição é que as pessoas entendem mal o Evangelho. Aqui está o segundo motivo, mais fundamental. Elas rejeitam a mensagem cristã porque são tolas. Sinto muito. Devo empregar a linguagem franca porque eu próprio sou homem e por natureza sou tolo. Todos os homens e mulheres por natureza são tolos. É muito difícil decidir, quando se lê a Bíblia, qual é o fator mais forte, a arrogância ou a tolice da raça humana. Penso que é a tolice, porque esta surge da arrogância. As pessoas não seriam arrogantes se não fossem tão tolas. São arrogantes porque não sabem o que fazem e não entendem o que dizem. Portanto, a causa suprema e final do problema é a sua tolice. E vocês certamente notarão que é isso que a Bíblia diz com a maior frequência sobre o pecador. A Bíblia tem muitas maneiras de definir o pecado. Diz ela que o pecado é errar o alvo. É como um homem que mira o alvo e erra. Diz ela também que o pecado é transgressão e que é desobediência. Mas o fato supremo acerca dos pecados, acerca dos homens e das mulheres que desobedecem a Deus, é que eles são tolos. Disse o nécio, isto é, o tolo, no seu coração não há Deus. Salmo 14, verso 1. O nosso Senhor contou uma parábola sobre um rico tolo. O homem que era fazendeiro se congratulava consigo mesmo. Sua colheita fora tão grande que os seus celeiros ficaram muito pequenos e ele estava planejando demolir esses e construir outros maiores. Ele se sentia feliz consigo mesmo e disse: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas naquela noite Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Lucas 12, versos 16 e 17. O tolo. E essa é a acusação mais comum que a Bíblia faz contra os homens e as mulheres em pecado e em rebelião contra Deus. Como se mostra essa tolice, essa insensatez? A principal maneira é que os homens e as mulheres fazem-se tolos, enganando a si próprios. É a coisa mais trágica que há. Já é ruim quando enganam outros, mas é realmente trágico quando enganam a si mesmos. E é isso que os seres humanos têm feito desde o princípio, desde quando se rebelaram contra Deus pela primeira vez. O pecado original, ouvindo a sugestão do diabo contra Deus, acreditando numa mentira, foi o maior ato de insensatez já praticado. Uma loucura.
Por isso quero então mostrar-lhes a essência deste auto-engano, e ela sobressai claramente aqui no que Estevão diz sobre os filhos de Israel. Moisés os tinha tirado do Egito e tinha subido ao Monte Sinai para receber de Deus a lei. Então, diz Estevão, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Aí está um retrato perfeito dessa incrível loucura da raça humana. Faze-nos deuses, as obras das suas mãos. Qual é o significado disso? Bem, como aconteceu não infrequentemente, Paulo diz a palavra final sobre isso. Em Romanos 1, verso 22, ele faz a mais devastadora declaração jamais feita sobre a raça humana, e ela é feita nunca mais claramente do que neste momento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se vocês não percebem que esta é a mais perfeita descrição dos homens e das mulheres deste século XX, vocês conhecem muito pouco a vida. Dizendo-se sábios, em que sentido? Bem, em sua autoconfiança. A autoconfiança dos homens e das mulheres não tem fim. Eles acham que não há nada que eles não possam fazer. Afinal, eles dividiram o átomo, dominaram a lei da gravidade e enviaram o homem ao espaço. Haveria algo que possa resistir a eles? Claro que não. Eles são o centro do universo. A maior coisa do universo é o cérebro humano. Não há limite para a sua capacidade, e a primeira pretensão que eles põem à mostra é que eles podem criar Deus. Mas não há nada de novo quanto ao homem moderno. Os seus antepassados fizeram exatamente a mesma coisa. Aos pés do Monte Sinai, voltaram-se para Arão e disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Disse Estevão: e naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Queriam um Deus e passaram a fazer um. Eles tinham a capacidade, estavam completamente seguros disso. E dessa maneira extraordinária, fizeram um Deus de ouro e então passaram a adorá-lo. Não hesitaram nem um pouco em fazê-lo. Os seres humanos nunca hesitaram quanto a fazerem deuses. Havia panteões de deuses. E o povo lhes deu nomes: Mercúrio, Marte, Júpiter e todo o resto. E os homens e as mulheres ainda fazem o mesmo. Claro está que essa tem sido a sua atividade mais evidente e mais proeminente nos últimos 100 anos, mais ou menos. Em sua esperteza, eles têm estado construindo e modelando um novo Deus. Chama-se Alta Crítica da Bíblia. Essa abordagem da Bíblia originou-se na Alemanha e, como muitas outras ideias surgidas nesse país, ela teve o seu ponto de partida em sua grande fé no homem, no grande homem, e na ideia de que crer em Deus era um insulto ao homem. O modo como isso se efetuou em termos da Bíblia foi que estes homens se sentaram para julgar a Bíblia e diziam, naturalmente, algumas coisas certas na Bíblia, mas ela contém também uma porção de absurdos e de lixo. Portanto, se a Bíblia diz algo de que você não gosta sobre Deus, isso que ela diz está errado. Jogue fora, porque não é verdade. Quem decide como é Deus? O homem. E é isso que eles vêm fazendo por um século. Eles têm estado construindo um Deus, um novo Deus. Não há ira nesse Deus, não há justiça, não há retidão. É um Deus que não pune. É só amor e nada mais. E não tem hesitado em fazer isso. Construíram um novo Pai, um novo Filho, um novo Espírito Santo, e não hesitam em dizer que o homem pode sentar-se em juízo sobre esta revelação nas Escrituras, e que o homem é competente para definir, descrever e delinear Deus. E se Deus não concordar com as minhas ideias, dizem eles, tanto pior para Deus. Estou simplesmente dando a vocês os fatos. Não pode ser que você seja culpado disso? Examine-se. Você se dá conta de que estabeleceu o seu intelecto pigmeu como a autoridade final e de que não hesita em dar suas opiniões sobre Deus? Deus está errado se faz isso. E por que Deus não faz aquilo? Será que você não tem dito essas coisas?
Isso é julgar Deus. É tentar fazer um Deus para você. Sua autoconfiança leva você a dizer que é capaz de formar e criar um Deus. Segundo e naturalmente, este ponto segue-se do primeiro. Os homens e as mulheres têm sido igualmente confiantes em que conhecem a verdade sobre si mesmos. Eles não gostam do conceito bíblico sobre o homem. Essa foi a tentação original, não foi? É assim que Deus disse: não comereis? Gênesis 3, verso 1. Isso não é certo, não é correto, não é justo. Noutras palavras, Adão e Eva colocaram as suas opiniões pessoais contra a opinião de Deus sobre o homem. Eles rejeitaram a de Deus e aceitaram a do diabo. E é isso que se vê tão constantemente nas páginas, tanto do Velho Testamento como do Novo. As pessoas acreditam que conhecem a si mesmas, que entendem a si mesmas e, de novo, nunca creram nisso mais assiduamente do que durante o presente século XX. Hoje em dia, os homens e as mulheres não aceitam o conceito bíblico sobre o homem, consideram-no um insulto. Qual é o conceito deles? Bem, há muitos. Alguns consideram o homem como uma unidade puramente econômica. Eles acreditam que o homem nada mais é que o resultado da influência recíproca de capital e trabalho, o materialismo dialético, chamem-no como quiserem. Outros têm um conceito biológico sobre o homem, ou um conceito supostamente científico, enquanto outros têm um conceito que eles denominam psicológico. Mas em cada caso, eles alegam ter competência para definir o homem, acham que o entendem e rejeitam tudo mais. Isso leva, em terceiro lugar, ao fato de que eles confiam inteiramente em que sabem como se deve viver neste mundo, como se deve levar adiante este mundo e como ordená-lo. Foi isso que os filhos de Israel fizeram, deram as costas a Deus e disseram: agora, então, nós vamos fazer isso. Foi desse modo que, pela primeira vez, eles pediram um rei. Nunca houveram propósito que tivessem rei, mas eles disseram: as outras nações têm reis, porque não nós? Não é justo, tenhamos um rei também. Eles eram o povo de Deus, uma teocracia, mas não se contentavam com isso, queriam ser um reino como os outros. O que sempre estava em seu pensamento é que queriam algo melhor do que Deus. Nisso se resume toda a sua história. Por isso pleitearam por um rei. E Deus disse com efeito: tudo bem, vou dar-lhes um rei, mas eis o que vai acontecer se o tiverem. 1 Samuel capítulo 8. E tudo o que Deus disse aconteceu com eles. E continua sendo essa a história. Os homens e as mulheres acham que sabem viver, que sabem fazer rolar o mundo. Oh, há confiança na filosofia e na política durante os últimos 100 anos. Muitos acreditavam que pelas leis do parlamento, que faria um mundo perfeito, que se poderia banir a guerra. Não eram insinceros, realmente acreditavam nisso. Tal era a loucura dessa ilusão de grandeza, dessa megalomania. Realmente acreditavam que podiam tornar o mundo perfeito pela política e pela educação, pela sociologia, pela filosofia, pela ciência e todas estas coisas. E eles ainda acreditam nisso. Coisa estonteante. Pois bem, eu estou simplesmente assinalando isso para vocês porque Estevão afirma que essa é a única explicação da razão pela qual o Sinédrio rejeita o Senhor Jesus Cristo e sua obra de salvação. E isso é verdade ainda hoje. Por que as pessoas rejeitam a revelação da Bíblia? Porque são tão lentas para crer nela, muito embora este livro esteja sendo confirmado todo dia e muito embora o próprio mundo esteja comprovando a veracidade das suas advertências e esteja sendo evidenciado que todas as outras coisas são falsas? Não foi a Bíblia que disse que o século XX ia ser o século mais grandioso de todos os tempos. Não, a Bíblia disse exatamente o oposto, como já lhes mostrei. Foram os homens e mulheres que negam a Bíblia que disseram isso. Estes sempre foram falsos otimistas. Não há falso otimismo na Bíblia. Então, por que as pessoas reagem mal a esta revelação, a este ensino que vem até nós? É porque elas acreditam que elas têm habilidade e poder. Ora, elas são pessoas que trabalham em pesquisas e podem dividir o átomo e certamente não há nada que elas não possam fazer. Elas não gostam de ser tratadas como crianças. Elas acreditam realmente que basta que ponha em ação a grande pesquisa, o grande esforço e chegarão à verdade suprema,
a realidade absoluta. Assim, quando se defrontam com este evangelho que lhes diz, nas palavras do nosso Senhor, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Elas se sentem insultadas. São tão tolas, tão megalomaníacas, tão iludidas sobre si mesmas que, quando Deus lhe fala, rejeitam-no. Essa é, então, a primeira grande manifestação desta incrível loucura da humanidade, na qual as pessoas dizem, fazem-nos deuses, e adoram a obra das suas próprias mãos. O primeiro grande elemento desta loucura, nos termos em que é analisada aqui por Estevão, é o auto-engano, a inimitável confiança que o homem tem em seu próprio poder e capacidade. Praticamente, Estevão pergunta, vocês não veem que estão fazendo a mesmíssima coisa que os seus antepassados fizeram? E agora estou tentando francamente dizer a mesma coisa. Você, amigo, ainda tem essa fatal confiança em sua própria capacidade, em seu próprio entendimento? Você entende o mundo? Você entende a si próprio? Que é que você sabe realmente sobre Deus? Encare isso. Mas, em segundo lugar, permita-me provar a vocês que os homens e as mulheres são tolos. A Bíblia não fica só nas afirmações, vai adiante e nos apresenta demonstrações. Não conheço nada mais devastador, no sentido literário, do que a maneira pela qual Estevão faz isso aqui. Vejo isso medonha e devastadoramente no mundo que me cerca e que me rodeia neste presente momento. Permita-me mostrar-lhes o que quero dizer. Observa aquele pobre sujeito. Está pronto para enfrentar alguém numa luta e entra em alguma competição. Não há nada que ele não possa fazer. Que é que há com ele? Está bêbado. Sua autoconfiança baseia-se no fato de que ele está embriagado, mas ele não vê isso. E o mundo é desse jeito na atualidade, não enxerga a sua tolice. Apesar do que está acontecendo, não consegue enxergar porque engana a si próprio. Essa é toda a dificuldade, essa é a razão por que o mundo não vê a essência dos seus problemas neste presente momento. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, permitam que eu lhes demonstre a tolice, a insensatez dos seres humanos. Deixe-me provar isso além e acima da possibilidade de contestação. Primeiro, os homens e as mulheres mostram que são tolos quando atentam para o que eles produzem em contraste com o que rejeitam. Estevão põe isso à mostra nesta altura, citando o capítulo 32 do livro de Êxodo. Os filhos de Israel tinham rejeitado e tinham feito algo. O que rejeitaram? Deus. O que fizeram? Um bezerro. Poderia haver coisa mais clara? Eles rejeitaram Deus, aos quais nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram, iam fazer um Deus, estavam rejeitando Deus, o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo. Que se pode dizer? A humanidade é isso neste exato momento. Na segunda parte do citado capítulo 1 da Epístola a Romanos, o apóstolo Paulo diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, versos 19 a 23. Foi isso que as pessoas fizeram, e é isso que continuam fazendo. Rejeitam Deus, Deus o Criador, Deus o sustentador de todo o universo, Deus o ordenador de todas as coisas, o Deus da providência, o Deus da história, o Deus santo, o Deus glorioso. Oh, eu quero falar-lhes sobre o Deus que os filhos de Israel rejeitaram. Ele mesmo deu uma descrição de si a Moisés, logo após o incidente do bezerro de ouro. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou
o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: ouçam, Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, versos 5 a 7. Deus é isso, o Deus eterno e sempiterno, imortal, invisível, Deus, o único sábio, na luz inacessível, oculto aos nossos olhos. Supinamente bendito e glorioso, o ancião de dias, todo-poderoso, vitorioso, teu grande nome louvamos. Walter Chalmers Smith. Paulo escreveu a Timóteo: Deus, que tem, ele só, a imortabilidade e habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Nenhum homem jamais viu o Deus sempiterno, nem jamais o pôde ver, o Deus da glória, descrição que nos deixa perplexos. E contudo, ele é um Deus a quem podemos orar, um Deus que está pronto a ouvir-nos. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que age. Deus em três pessoas, Trindade Santa e Bendita. Reginald Heber. Esse é o Deus a quem as pessoas dão as costas. E para o que se voltam as pessoas? Que fazem elas? Um bezerro. Vocês já notaram que elas sempre fazem alguma coisa como essa? Naturalmente, o fazem de ouro, e é aí que elas mostram ainda mais a sua insensatez. Pensam que fazer um bezerro de ouro será diferente de fazer de madeira. Não percebe que em todos os casos continua sendo bezerro, mas por ser de ouro parece maravilhoso e é de alto preço, e as pessoas pensam: aí está, um bezerro feito de ouro, e se dobram diante dele. E como Paulo diz em Romanos capítulo 1, a coisa não para nos bezerros, fazem répteis e assim por diante. As pessoas deste país, mais de 90% delas, são inteligentes demais, dizem elas, para continuarem crendo em Deus. Em que elas creem? Creem no leão britânico. Há pouco tempo, ele teve a sua cauda ligeiramente torcida. Não teve? Mas um leão, vocês veem, é sempre um animal. O urso russo, a águia germânica, é sempre a mesma coisa. Como nós entregamos. Que completos tolos nós somos. Não cremos em Deus, porém cremos em nosso país. Há muitos que prestam culto a seu país. Isso é parte da causa daquilo que aconteceu na semana passada. Vocês sabem. Nacionalismo. O nacionalismo é, em última análise, culto à pátria. É adorar o sangue que há em vocês, adorar a si próprio. É óbvio. Observem depois o culto ao dinheiro. Somos inteligentes demais para crer em Deus e então entramos nos sorteios do futebol. Dinheiro, comida, bebida, viagens, prazer. As pessoas dizem: não temos a mínima possibilidade de crer em Deus, mas adoram dinheiro literalmente. Conheço gente que adora casas, não há como questionar isso, e veículos motorizados. Conheço muitos que adoram seus filhos, sacrificam Deus sem pensar um momento por causa dos seus filhos. Pretendem desencorajar os seus filhos de serem religiosos a fim de que eles possam progredir no mundo. Em tudo isso, como Paulo nos faz lembrar, o homem adora a si mesmo. O homem. Não só quadrúpedes e répteis, mas o próprio homem. E este é o Deus do século XX. Grande homem, homem científico, homem produto da era. Que é o homem senão um tolo, um bezerro, um animal? Ele se afasta de Deus e adora uma besta. Aí está, pois, uma prova e uma demonstração da insensatez humana. Mas examinemos uma segunda prova. As pessoas se afastam da lei em busca de licença moral. Os filhos de Israel se apartaram da lei de Deus, da lei que tinham em seus corações, da lei que lhes tinha sido dada nos 10 mandamentos, a lei moral, todo o ensino. Examine novamente os 10 mandamentos. Que corpo de doutrina, que corpo de lei, a adoração a Deus, a guarda do dia de Deus. É um bom princípio ter um dia de descanso, 1 em 7, separado dos outros dias. A sabedoria dos 10 mandamentos. E depois vocês chegam à segunda tábua da lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc.
Muitas vezes tenho dito deste púlpito que, se tão somente o mundo todo observasse os 10 mandamentos, a maioria dos nossos problemas seria resolvida. Não ocorreria a tragédia da semana passada, por exemplo. Acrescente-se a isso a nossa interpretação dos 10 mandamentos no Sermão do Monte. Se o mundo inteiro tão somente vivesse de acordo com o ensino moral ético da Bíblia, não teríamos as guerras, o divórcio, a violência, o crime, não teríamos os viciados em drogas. Como é nobre a lei, que padrão de vida! Todavia, os homens e as mulheres, na sua esperteza, fogem disso. Para o quê? Beber, dançar, era o que estavam fazendo no sopé do Monte Sinai quando Moisés desceu. Desnudos, bebiam e dançavam. E é isso que o mundo está fazendo, apesar das inquietações e das tragédias que o avassalam: bebida, drogas, dança, sexo, balbúrdia, confusão, promiscuidade, doenças, confusão desenfreada. E é isso que a humanidade produz. Quando as pessoas se afastam da santa lei de Deus, sempre é isso que elas produzem. Ou permita que eu fale do assunto de uma terceira maneira, estou expondo essa insensatez. Invariavelmente, as pessoas se afastam de uma condição a qual tinham sido entregues e na qual passaram a gozar liberdade e alegria, e dessa condição mudam para a escravidão e o medo. Também é isso que sempre acontece quando as pessoas se afastam de Deus. Ouçam, estes filhos de Israel fizeram este bezerro de ouro e disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, verso 4. Era uma deslavada mentira, e eles sabiam disso. Todavia, a disseram. Atribuíram ao bezerro de ouro o crédito de terem sido libertados da escravidão e do cativeiro do Egito. Foi Deus que o libertou. Quão depressa nos esquecemos. Eles se esqueceram da escravidão, da miséria, dos mestres de obras, das chicotadas e da sua total e completa impotência. Deus enviara seu servo Moisés e lhe dera poderes miraculosos. Leiam vocês mesmos a narrativa nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Deus, somente Deus, é que os tinha trazido para fora. Ele abriu o mar vermelho na frente deles. Ele os conduzira através do deserto, tinha os alimentado com o maná, tinha lhes dado água extraída de rochas. Tudo fora ação de Deus. E isso é apenas uma figura, uma velada antecipação da libertação muito maior, mais grandiosa e mais gloriosa que Deus efetuou em Jesus Cristo, seu Filho, e da salvação para dar-nos a qual Ele o enviou ao mundo. Deus, ao preço da morte de seu Filho, tornou-nos possível, a mim e a vocês, ser perdoados, ser libertados da escravidão e do cativeiro do pecado, para que nos tornássemos filhos de Deus e herdeiros da bem-aventurança eterna e sempiterna. É isso que as pessoas rejeitam. Para o que elas se voltam? Isso é bastante óbvio naquela história antiga e Estevão a analisa aqui. Os filhos de Israel não somente fizeram um bezerro, não somente fizeram ídolos e se inclinaram diante deles, como as pessoas em geral ainda fazem. Mas será que notaram isto? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar? Deus os abandonou e os entregou à adoração do exército do céu. Isso significa que, tendo dado as costas a Deus, eles se puseram a adorar as estrelas, a lua e o sol. Noutras palavras, dedicaram-se à astrologia, partiram para o espiritismo e as pessoas continuam fazendo isso. Os homens e as mulheres modernos são inteligentes demais para crer em Deus, mas creem na astrologia e no espiritismo. Por que será? A resposta é simples. Quando você se afasta de Deus, afasta-se do livramento, da liberdade e da alegria para a escravidão, a servidão e o cativeiro, para o medo da vida e o medo da morte, e você fica sem saber onde está e sem entender a vida. Daí você consulta os astros e todos os dias examina o jornal e lê o que os especialistas dizem sobre os astros. Você pergunta: o que vai acontecer comigo hoje? Isso é pura escravidão, é tragédia. A humanidade prestando culto aos astros, destino, consultando o ocultismo, recorrendo ao espiritismo. O povo nunca teve tanto medo da vida e nunca se sentiu tão desamparado como atualmente. As pessoas não sabem onde estão e não sabem o que fazer. Mas você, amigo, não pode orar a um bezerro, não pode orar a um leão, não pode orar ao homem.
Eles não podem ajudá-lo. Os seus ídolos são mudos, desvalidos, os salmistas o ridicularizam. Observe os seus ídolos, observe os seus Deus, diz o salmista. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Salmo 115, versos 5 a 7. Você criou um Deus, mas tem que movê-lo para lá e para cá. Ele não pode mover-se, é um inválido. E o resultado é que, em sua agonia, em sua inquietação, em seu momento da maior necessidade, quando você necessita de ajuda de fora, não há ninguém ali. Não há ninguém a quem você possa orar. O ídolo não se interessa por ninguém. É surdo, é mudo. Não pode dar-lhe uma palavra de conforto ou de consolação. Não pode dizer-lhe o que fazer. Ele é completamente silente e deixa você entregue a si mesmo. É isso que acontece quando as pessoas se afastam de Deus. É por isso que os homens e as mulheres vão atrás da astrologia e do espiritismo. Eles se agarram a qualquer coisa em busca de ajuda. Estão no deserto. Estão aterrorizados em face do que está acontecendo e não têm ideia do que lhes virá. Já estão terrificados pelo futuro. Que será que vai acontecer? Não sabem viver, não sabem morrer, não sabem o que jaz além da morte. Estão tateando e tropeçando na escuridão, tentando encontrar um pouco de conhecimento. Tudo porque rejeitaram a palavra, a lei de Deus. Mas, finalmente, a insensatez suprema se vê nisto. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram, se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Quando Moisés e Josué iam descendo daquele monte, ouviram o ruído, e Josué, em sua ignorância, disse: alarido de guerra há no arraial. Êxodo 32, 17. Não, disse Moisés. Não é não. É alarido de gente cantando. Vocês podem imaginar isto num povo inteligente, especialmente num povo que tinha sido libertado da escravidão e do cativeiro do Egito, e que tinha visto a maravilhosa e o milagre da separação das águas do Mar Vermelho? Pode acreditar que eles, tendo feito um Deus para si, um bezerro de ouro, estavam se alegrando, estavam dançando, estavam cantando, estavam festejando, estavam bebendo? Estavam passando horas maravilhosas, achavam que tinham feito algo glorioso. Tinham despachado aquele sujeito Moisés. Não sabemos o que lhe aconteceu. Tinham dado um grande passo. Tendo despachado o servo de Deus, tendo despachado Deus, sentiam-se realmente felizes e se congratulavam. Eles diziam que isso era progresso. E o mundo moderno é isso, este mundo moderno que se gloria no fato de que o homem não foi feito à imagem de Deus, mas evoluiu de uma lama primitiva e não passa de um macaco altamente desenvolvido. Gloriam-se nisso, acham isso maravilhoso. É maravilhoso negar a Deus e adorar o homem, ou alguma criatura, algum ídolo. É maravilhoso pensar que não fui criado reto e justo, à imagem de Deus, mas que sou tão somente um animal inteligente. Eles se gloriam nisso e derramam ridículo sobre o Filho de Deus e seu glorioso Evangelho. Há somente uma coisa para dizer sobre o que fazem isso. Estão loucos, são indescritíveis, tolos, estão bêbados, estão drogados. Não se despertam, não conseguem pensar, não conseguem ver. Seu mundo não está aberto para eles. Em nome de Deus, rogo a você, acorde, que os fatos da semana passada lhe falem, que a história lhe fale, que este sumário da história dos filhos de Israel lhe fale. Acorde para a justiça, seja sóbrio, e no momento em que você ficar sóbrio, dirá, nas palavras de Oséias: que mais tenho eu com os ídolos? Oséias 14, verso 8. É coisa monstruosa. Será que eu estive me inclinando a uma imagem esculpida, a um ídolo, a um bezerro, a um animal? É incrível. Ou tomemos as palavras do filho pródigo, quando finalmente caiu em si naquela terra longínqua e praticamente disse: que estou fazendo aqui nestas condições? Que tolo tenho sido! Quantos servos assalariados há na casa de meu pai e estão em melhores condições do que estas? Estou louco. Sou um tolo. Vou me levantar e ir a meu pai. Lucas 15, versos 17 e 18. Portanto, se você também está consciente de que está longe de casa, numa terra longínqua,
longe de Deus, rodeado de porcos, de outros animais e de quadrúpedes, e está comendo as bolotas que os porcos comem, se você se dá conta de que está lá e de que é um tolo por ficar lá, que você foi criado para Deus e para ter comunhão com Ele, eu lhe digo, levante-se, vá para casa, volte para seu pai, e bendito seja o seu santo nome. Se você fizer isso, verá que Ele está esperando por você. Ele virá ao seu encontro e o abraçará. Ele dirá, filho, filha, os teus pecados lhes são perdoados. Já os puni na pessoa do meu filho unigênito, do meu filho muito amado. Venha, entre, regozijemo-nos e alegremo-nos.